foi exatamente isso. As crianças dessa geração, elas dominam perfeitamente o eletrônico, dão de 10 a 0 nos adultos, mas elas não sabem a função de um brinquedo, não tem a funcionalidade de um brincar, elas não sabem correr, elas não sabem brincar, ter a noção de espaço. Por quê? Porque fica só naquela tela chapada, Ô, gente, só isso que a Ellen recebendo está estímulo. falando é assim extremamente importante. Por quê? A aprendizagem, a leitura, a escrita e a matemática, ela passa pelo motor. Se a criança não corre, não brinca, não monta um quebra-cabeça, ela não tem o desenvolvimento motor, né? Exato. E isso é Ficam imaturas. extremamente importante para a aprendizagem da leitura e da escrita. E hoje nós temos muitos alunos com problemas de aprendizagem de leitura e escrita por conta disso. Então, organize a rotina de forma que essa criança ela possa, eu acho assim, sabe? Eletrônico para criança, eu não sou a favor. Até os 2 anos, nem pensar, nem Nossa. pensar, né? Nem meia horinha no YouTube. Mais para frente, meia hora, 15 minutos, 20 por dia no máximo. Quando você coloca uma criança na frente de um eletrônico, você está tolindo, você está cortando uma série de possibilidades de aprendizagens que ela tem. Então, isso é muito sério. Acho que a gente depois pode fazer uma, Ellen, só falando disso, porque dá muito pano para manga, né? Dá bastante. E eu, só para me veio à cabeça, assim, muitas mães, elas têm se preocupado nos primeiros 3 anos de vida, Aline, com a dieta alimentar da criança. Elas estão deixando de dar açúcar, estão deixando de dar vários outros alimentos industrializados. Acho muito bacana. Só que é uma criança que está extremamente saturada do eletrônico. Então, assim, está se preocupando muito com a alimentação, a saúde física e a mental, ela tem ficado. Então, o que está acontecendo? Gente, pode olhar as matérias, tem várias matérias no CID-11, agora vai entrar o problema com eletrônicos, transtorno dos eletrônicos. Então, assim, é um problema de saúde mental a parte do eletrônico tem trazido para as nossas crianças. E quando eu falo, não é porque eu sou a mãe certinha, não, porque eu vejo muito prejuízo. Se a gente Nossa, não fizer isso, é muito prejuízo para muito. eles. E não só agora, quando eles são crianças, é para o futuro deles. E Existem. a gente não é eterna na vida dos nossos filhos. Eu vou explicar um pouquinho isso cientificamente, né? Existem partes no cérebro, o nosso cérebro, para ele se desenvolver, ele precisa ser estimulado. Então, o que é essa estimulação? É você proporcionar situações para que a criança tenha vivências. Se eu tenho uma criança que fica o tempo todo no celular, ela não vai desenvolver a musculatura, a firmeza mesmo, o tônus, gente. Tem alunos O chegando na tato dela escola muito. que não tem firmeza para sentar. Aí você chama a mãe, o que ele faz? Como é o dia? Ah, ele joga videogame, ele assiste vídeo, ele joga joguinho, ele não corre, ele não anda de bicicleta, ele não. Não, pro. Eu moro no apartamento, falo, mas todo prédio tem uma área comum. Tem área de lazer. Seja um hallzinho de entrada. Eu moro num prédio pequeno, não tem parque, quadra, mas as crianças aqui brincam no hall. E eu acho super legal isso, eles descerem e tal. Tem os parques, né? Agora a gente não está tendo muito, mas tem mil possibilidades. E aí o que acontece? O cérebro, ele acaba não desenvolvendo diversas áreas de aprendizagem, principalmente com a falar, a linguagem. O número de crianças que nós temos hoje na escola com distúrbios do desenvolvimento da linguagem, ele é absurdo. Vocês não têm ideia. Eu tenho uma sala de aula que eu tenho 30 alunos. Desses 30, eu contei, eu tenho 9 com dificuldade da fala aos 6 anos, primeiro ano. Por quê? Aí você vai conversar com a mãe. Ah, ele fica até acabar a bateria. Entendeu? Então, isso está trazendo prejuízo na saúde. A criança que tem
questões na fala, ela vai ter problemas sérios de aprendizagem, principalmente leitura e escrita. Eu sou uma professora muito chata, eu faço campanha na sala de aula, toda reunião de pais eu falo a respeito do uso de eletrônicos, eu pego muito no pé. E às vezes eu chamo mãe para conversar e ela fala, a orientação que eu dou para ela é: guarda o celular. O ano passado eu fiz várias orientações dessas no primeiro ano. Guarda o celular, compra quebra-cabeça, vai na loja de R$ 1, Massinha, compra folha monta-monta. sulfite. Você tem uma infinidade de Tem, coisas para tem. você fazer com o seu filho que não que vai trazer desenvolvimento. Varre a casa, guarda a louça, tira o lixo, Arruma a organiza cama. os sapatos, arruma a cama, organiza os materiais, organiza os livros. Tem um monte de coisas que dá para Sim. fazer que vai trazer desenvolvimento. Então, eu participei de um congresso no ano passado de neuroeducação, que o neuropediatra trouxe uma informação assim, que nós ficamos boquiabertos. Existem casos de criança que aparentemente tem autismo, que ele chamou lá, isso ainda existiu uma pesquisa, né? Na verdade, não é uma pesquisa, minto, isso foi um paciente dele, que chegou no consultório com todas as características de autismo. O autismo não tem exame, ele é uma anamnese, é uma observação de comportamento. E o que aconteceu? Ele percebeu, aí ele foi estudar a família, foi ver a rotina familiar. A criança ficava o dia inteiro em eletrônicos. Ele não deu remédio, ele não deu nada. A orientação para essa família era brincar, conversar, porque a criança tinha 4 anos e não falava. Então, isso é uma coisa. Porque isso está confundindo os profissionais, Aline. Isso tem confundido. Peraí, será que essa criança ela está dentro de um espectro ou ela não está sendo estimulada pela família da forma correta, né? Então, isso, até a Deise falou, recicláveis. Exato, Deise, material reciclável. Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar material. Faz em casa, material reciclável. Gente, hoje tem tutorial de tudo na internet. Tudo. Você pode criar os seus próprios brinquedos. Então, assim, a gente tem essa possibilidade. Amarelinha, gente, sei lá, bola, dinheiro. Tudo, Na verdade, os brinquedos eletrônicos, eles são bem mais caros, né, que esses sim. brinquedos aí. Então, assim, gente, isso é muito, muito sério mesmo. Pais, professores que estão aqui, sejam chatos nessa questão dos eletrônicos. Eu vou dar uma lidinha nos comentários, Ellen. Deixa eu ver aqui. O pessoal está falando que as crianças desafiam diariamente, mas a rotina é mantida, quando a gente estava falando da rotina. Então, acho que dando parabéns para você, Cello. Eliane está dizendo, nem usam a imaginação, e é isso que está acontecendo, Aline. Eles não sabem, De não não sabem, usar Tade. a imaginação. Ó, olha aqui, o Amilcar está falando, tomar sol, né? E olha, Vitamina D. uma coisa tão... E não se faz mais. A questão de dormir tarde, a gente falou disso, né? Do problema. Eu vou fazer um vídeo depois, estou preparando o roteiro para fazer um videozinho sobre essa questão do dormir tarde, o quanto isso prejudica o desenvolvimento cognitivo das crianças, né? E o nosso também, nosso desenvolvimento não, no nosso caso é o desempenho. A criança, o cérebro dela, ela vai se desenvolvendo até os 12, 14 anos, eu não me recordo. É nessa fase. O pico do desenvolvimento cognitivo, do desenvolvimento neural, em relação aos neurônios, é até os 7, 8 anos, né? E é nessa fase que as crianças têm de 1 até 6 anos que elas ficam o tempo todo nos eletrônicos. Exato. Isso é extremamente sério, né? Divulguem, conversem.